Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje debatendo a volta às aulas em Diamantina. Com a gente o secretário municipal de Educação, Sérgio Nascimento, que atendeu o nosso convite, está aqui trazendo os esclarecimentos, prestando esse serviço no Painel Livre. Sérgio, decidir em Diamantina, uma cidade polo, né, uma cidade referência aqui na nossa região, qual é o impacto que tem nas cidades vizinhas? Já estão tomando essas decisões também? Sim, Marconi, é verdade. A gente tem recebido assim muitas ligações dos nossos pares, né, secretários, dirigentes de outras cidades, trocando ideias, procurando partilhar experiências. Diamantina também aprende muito com os outros municípios, né, com o que eles estão realizando e propondo. E especificamente no que diz respeito à comarca, aqui a decisão ela foi unânime. Muitos municípios, todos os municípios, né, decidiram na segunda-feira por esse retorno gradual. Então, assim, eu penso que o momento ele é muito oportuno para que a gente exerça essa outra abordagem que a pandemia trouxe para a educação. Num primeiro momento nós tivemos o exercício exclusivamente remoto e agora vamos ter esse exercício híbrido, de maneira remota e também presencial. Por exemplo, em Diamantina, o que nós fizemos, e foi um exercício muito importante, muito significativo, nós direcionamos uma mala direta, uma consulta diretamente à família dos estudantes, pais e responsáveis, pelas crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação de Diamantina. E nessa consulta, a pergunta era: se a escola voltar a funcionar presencialmente, considerando o atual cenário, o senhor, a senhora, né, vai voltar, vai permitir que o seu filho vá à escola, vai deixar que seu filho frequente a escola? Claro que essa pergunta coloca com clareza lá que não é de maneira obrigatória, é de maneira facultativa. Então o resultado dessa pesquisa ele foi muito seguro para a Rede Municipal de Diamantina. Nós ouvimos até a segunda-feira passada, Marconi, 2.430 pais ou responsáveis. E 41,9% dos ouvidos fizeram a opção por sim encaminhar as crianças à escola de maneira presencial. Portanto, 59,9% fizeram a opção por permanecer em atividade remota. Agora, as causas dessa opção são as mais variadas possíveis, né? Elas estão ligadas, claro, à insegurança, estão ligadas à incerteza de como é que vai se comportar o cenário, né, de pandemia, mas eu acredito que à medida que as escolas começarem a funcionar e que essa atividade começar a ser feita de maneira híbrida, presencial, remota, contemplando as duas circunstâncias, num grande aprendizado para todos nós, nós vamos ter a adesão de mais famílias e a tendência é que o retorno se dê de maneira mais expressiva presencialmente. Eu, na modesta opinião, né, se tivéssemos aí uma adesão de 10% de volta às aulas, já era motivo suficiente para voltarmos. Porque você tem que dar o direito daqueles também que não têm os recursos de um sistema remoto, por exemplo. Né? Pessoas que estão em vulnerabilidade. Se 10% falasse que ia voltar, acho que era obrigação do Estado garantir a educação para esses 10%. Só uma opinião, né, certamente, né? com a qual eu compartilho, né? É uma proposta que só chega agora, uma definição que só chega agora em função da segurança dos números. Mas eu concordo com você. Nós temos, inclusive, experiências na rede municipal de ensino de Diamantina. Eu tenho escolas na área rural com 4 estudantes. E aí eu poderia dizer o seguinte: não vamos funcionar essa escola, vamos botar os meninos no ônibus, levar para uma outra escola. Mas aí a gente leva em consideração a faixa etária desse menino, a distância de um ponto de ônibus, o fato de que ele vai ter que acordar às 3 da manhã para chegar na escola às 7. Então, o que a gente tem que fazer como administração pública? Abrir a escola com uma quantidade pequena de alunos. E, às vezes, eu sou criticado do ponto de vista administrativo, Juscelino também, por manter escolas que são deficitárias financeiramente, como essa. Mas qual que é a nossa escolha administrativa? Eu não estou preocupado se lá em Vargem de Inhaí tem 4 estudantes. Eu quero saber se eu tenho 3.200 estudantes na rede, porque nós não somos empresa privada. A rede paga o serviço educacional de todos. Se uma escola tem 4, que bom, o Belita tem 530. Então nós vamos fazendo essa distribuição. Da mesma forma, eu compartilho da sua posição de que não importa a quantidade, o direito à educação é sagrado e nós precisamos garanti-lo.
Sérgio, no ano passado, a gente ouviu diversos setores da sociedade dizendo o ano está perdido, principalmente no comércio, né? Na educação, perdemos o ano letivo, corremos o risco de perder o ano letivo? Marconi, do ponto de vista formal, considerando a dimensão do tempo ao qual chamamos de letivo para organizar a vida escolar, não, nós não perdemos o ano. Sob esse aspecto, não. Por exemplo, a determinação que sai agora do Conselho Nacional de Educação é de que se possa proceder da mesma forma que foi 2020 e 2021 para a adequação do calendário e 2020 não ser perdido. Nós já estamos, então, preparados para invadir 2022, concluindo o calendário de 2021. Então, do ponto de vista dos marcos temporais da educação, isso a gente não perdeu, mas perdemos outras coisas, né? Se de um lado nós ganhamos a experiência da atividade remota, nós ganhamos, por exemplo, no caso de Diamantina, uma experiência magnífica, que eu acho que nem o retorno presencial vai tirar de nós, que é o programa Educa Mais Diamantina. Aprendemos a fazer algo fantástico, né? E aí, nesse sentido, o nosso respeito e reconhecimento aos professores, que têm sido os artistas da capacidade de adaptação e da revelação de uma aula de muita qualidade, que está sempre gerada aqui na TV Vale e ficando à disposição dos estudantes. Então nós tivemos todo esse tipo de ganho, mas tivemos outras perdas, porque o distanciamento, a ausência do estudante na escola, desdobra em outros problemas, como os que eu mencionei mais cedo aqui, da vulnerabilidade social, da violação de direitos. Também na defasagem da aprendizagem, porque imagina o que aconteceu com as crianças que entre 2020 e 2021 estavam justamente na idade da alfabetização. Passaram por movimentos de atividade remota sem sequer ter a presença uma única vez, uma presença real com um professor alfabetizador. Claro, isso não vai dar certo, né? Ontem eu estava fazendo a leitura de um artigo muito interessante sobre as diversas gerações, é o sistema de aprendizagem de diversas gerações, geração X, geração alfa, agora geração Y, ou seja, a geração que nasceu na era do rádio, da televisão, na era da internet e agora na era digital, né? Uma geração que já não precisou se adaptar, ela já nasceu conectada e está tendo um aprendizado no mundo conectado. E agora essa geração que viveu a pandemia, né? já entrou no sistema educacional em plena pandemia. A gente pode se dizer que tirou proveito de alguma forma, a gente tirou alguma lição proveitosa, apesar do déficit que a gente tem, como se diz, como se fala de educação? Eu acredito que sim, nós temos muitas lições positivas, muito aproveitamento desse momento que a gente tem vivenciado aí desde que a pandemia se instalou. O ensino remoto, ele é um desses elementos. Embora eu insista que nada substitui a presença física na escola, a gente deve dizer que foi um instrumento, uma ferramenta que chegou para ficar. Isso ganha-se em agilidade, ganha-se em comunicação. O estabelecimento do contato dos pais com os professores, ele tornou-se mais próximo, sem sombra de dúvida. A ferramenta como o WhatsApp, né? Foi possível para muita gente descobrir uma utilidade para essa ferramenta educativa, educacional, além de simplesmente passar mensagens sem sentido, né? O WhatsApp passou a ser o principal veículo de comunicação dos professores com as famílias. Então nós temos muitos ganhos, né? Eu sempre vou ser um entusiasta do programa Educa Mais Diamantina, né? Então eu sempre vou falar que Diamantina, em especial, teve um ganho fantástico com a realização desse programa, a criação desse programa. Eu creio que será integrado às nossas práticas educativas sempre. Sérgio, só para a gente encerrar, qual foi o maior desafio enfrentado nesse período, ou está sendo, né? Talvez a gente tenha passado por um momento mais difícil, mas qual o maior desafio enfrentado na pandemia? Marconi, são vários, mas a gente vai tentar resumir, né? Eu penso que o maior desafio foi justamente aprender as atividades remotas fazendo. Foi fazer com que a educação continuasse chegando de alguma forma às crianças, fazendo, aprender fazendo, né? Esse foi um grande desafio para todos nós. Mas nesse momento em especial, eu entendo que o nosso maior desafio está na coerência do que preconiza a defesa da vida
e conciliada com o direito da educação. Esse é o nosso maior desafio, é que nós, profissionais da educação, pais, mães, comunidade escolar, possamos agir com coerência nessa direção. Perceber exatamente aquilo que de fato nos ameaça, mas ao mesmo tempo cumprir o sagrado direito à educação, previsto constitucionalmente, mas eu entendo que mais do que na Constituição, previsto nas escolhas que nós fizemos como responsáveis por tantas vidas. Então, quando a gente fala em defesa da vida, nós não estamos falando apenas na defesa da vida em se evitar contágio. Nós estamos falando em defesa de uma vida que será profícua à medida que a educação chegar a essa vida de maneira semeadora e produtiva. E para isso a gente precisa da escola. Sérgio, as aulas voltam então segunda-feira, não é isso? De forma facultativa, não é isso? De forma facultativa, a partir da segunda-feira, dia 16, todas as redes estão autorizadas ao funcionamento. Agora, como isso funcionará em cada escola, em especial na rede municipal de educação, o contato será feito das direções das escolas diretamente às famílias optantes pela frequência. Então vai ser um cronograma construído junto com os profissionais e com os familiares. Todos serão ouvidos. Sérgio, muito obrigado mais uma vez, sempre à disposição da gente aqui para poder prestar os esclarecimentos, né? Tomara que dê tudo certo, a gente torce para que a decisão tenha sido acertada, a gente acredita que sim. Muito obrigado por atender o nosso convite. Marconi, a gratidão é sempre nossa e eu sempre gosto de deixar aqui o meu abraço e o meu reconhecimento, a importância desse canal para que as informações cheguem à comunidade e à região. Muito obrigado. Sérgio Nascimento, secretário municipal de educação, atendeu o nosso convite falando sobre a volta às aulas presenciais híbridas, né, em Diamantina. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite. Beleza!